Fala meu amigo, minha amiga advogada, Guilherme Barbosa, e hoje eu quero falar com você sobre demandas jurídicas, necessidades efetivamente de advogado neste momento de crise. A gente tem sido questionado aí por vários canais quais são de fato as demandas, o que as pessoas estão buscando, que tipo de advogado está sendo contratado neste momento, como eu, advogado, escritório de advocacia, posso me posicionar frente a essa crise ou posso enxergar já uma oportunidade logo neste pós-crise que ninguém sabe exatamente quando vai acontecer esse final, pelo menos desse processo de quarentena que a gente está vivendo. Eu quero compartilhar contigo de maneira bastante objetiva aqui 3 principais categorias que a gente observa que o volume, a busca pelas pessoas está cada vez mais expressiva, correto? Então vamos lá, o primeiro ponto, que é óbvio, é a questão trabalhista. A questão trabalhista, nós temos procura nas duas frentes, reclamado e reclamante. Qual é a grande dificuldade da questão trabalhista? Começou algo mais amplo, como geralmente acontece, tá? Então no começo da crise a gente falava muito sobre a MP, quais eram as normativas que estavam saindo, como eu deveria me comportar, é mais uma informação genérica, e depois, naturalmente, deste genérico, deste amplo, a informação, a busca passa a ser muito mais específica. Então, quando se procurava entender no primeiro momento como funcionava a suspensão do contrato de trabalho, hoje a procura já é muito mais específica. Suspensão, qual o prazo, qual o tempo que eu tenho para fazer isso, como eu comunico isso, quanto tempo leva para esse meu funcionário receber, quem paga ele. Então, as buscas começam a ser muito mais nichadas, ok? Naturalmente, no começo a gente tem buscas mais amplas e os advogados são mais consultados, porque não é fácil para um empresário comum entender, tão óbvio quanto é para um advogado, aquilo que está descrito no MP, mas naturalmente ele consegue, depois de um determinado momento, consumir bastante informação e tomar algumas iniciativas. O que acontece? Dentro do âmbito trabalhista, caso você, eu quero ir para essa linha, você tem 2 opções, ao meu ver. Uma é você provocar nas redes sociais através de nichos, então você vai olhar para um segmento dentro do trabalhista e vai dizer assim, por exemplo, eu quero trabalhar com indústrias, a minha cidade aqui, uma cidade, por exemplo, do interior do Rio Grande do Sul, trabalhar com indústrias moveleiras. Então eu vou olhar para essas indústrias, qual é a necessidade que elas têm neste momento, o que elas podem fazer, como elas devem se adequar e vou nichar o meu conteúdo, o meu assunto para elas. Posso bater em cima das redes sociais ou posso fazer aonde as pessoas estão buscando, que é no Google. Então eu compro palavras-chave que relacionam com os meus assuntos e levo essas pessoas para dentro desse conteúdo. E aí eu vou abrir um parênteses rápido. O que você tem que ter em mente? A maioria das procuras, tá? E a gente passa de 100 mil, praticamente 100 mil é só o que a gente consegue aqui gerar em termos de audiência, aqui na agência. A gente com certeza, a grande maioria, não busca por advogado trabalhista. Ela está buscando a resposta para um problema que ela tem trabalhista. Então a forma como você deve aparecer não é como advogado, mas como o expert que tem aquela informação está cedendo para o empresário. É diferente, Então é por isso que a gente sempre traz aquela estatística de que 90% não está procurando um advogado, não está pronto para contratar um advogado. Ele está buscando uma informação. Assim como você, advogado, tira dúvidas no Google, outras pessoas vão acessar o seu site para tirar dúvida. O resultado provém de um volume que você traz, esta audiência, do mapeamento, da medição desta audiência, do porquê eles acessaram o seu site, para depois ter resultado. O resultado é consequência de tráfego, de relacionamento, de conteúdo, de valor gerado, para daí, quem sabe, ele entrar em contato com o seu escritório. Legal? A segunda área mais interessante que a gente está vendo é a área civil, sim, A gente tem aquele civil dentro do empresarial, que é a questão contrato, então reequilíbrio contratual, de uma maneira geral, está acontecendo bastante, mas para dar uma dica mais direcionada, para daí você também pensar um pouco sobre isso, a questão das reduções de aluguel, tanto comercial quanto residencial, Aí dentro do comercial você abre nichos, shopping, centros comerciais, enfim, vários nichos. Então, proposta, se você colocar no Google agora, redução de aluguel comercial, você vai perceber que tem variações. O próprio Google já te dá alguns indícios de como as pessoas estão procurando. Então, proposta de redução, carta de redução, redução de aluguel comercial, como fazer, Se você colocar a palavrinha como, eu falo em vários vídeos, o Google vai te dar várias referências. Então, o reequilíbrio contratual, de uma maneira geral, está muito bacana. Eu vou dar mais um adendo. A suspensão e redução, essas 2 palavras combinadas com contrato de financiamento, com vários contratos bancários, também sim teve um acréscimo aí nas buscas. Bacana? E o terceiro termo que eu acho que é bacana, ele se recupera um pouquinho, ele se confunde um pouquinho, é o termo de recuperação de crédito, tá? O cliente não entende como recuperação de crédito, é como um advogado entender. Ele entende como cobrança extrajudicial, como protestar um cliente, como negociar com o cliente,
né? Como fazer uma negociação, como cobrar de um cliente inadimplente. Esse tipo de busca é que ele faz nesse momento. Então as buscas são muito amplas, é até difícil, parece fácil quando a gente olha assim, mas muitos desses canais têm variações da forma de pesquisa e aí você naturalmente tem que testar muito, tem que validar, tem que comprar muito estas combinações de palavra no Google, levar essas pessoas para dentro do seu site, medir, né, quais delas efetivamente entram em contato para daí você voltar e corrigir esse processo e focar naquelas que estão com senso de urgência para contratar um advogado mais aflorado, certo? Então aqui na recuperação de crédito a gente está tendo sim muita procura, elas não guardam relação, aqui eu estou usando o termo mais técnico utilizado pelos advogados, né? Mas elas guardam muita relação com cobrança. As pessoas estão procurando informações sobre como resolver, como conseguir cobrar alguém nesse momento. Será que eu protesto aquela pessoa? Será que eu entro com, né, com uma cobrança extrajudicial? Será que eu já judicializo aquilo? Então, dentro dessas 3 esferas do direito aqui, certamente a gente consegue gerar muito tráfego, ok? Mas, naturalmente, a gente precisa trabalhar, medir para entender quais formas de pesquisa estão relacionando a uma contratação de advogado. Bacana? Espero que você tenha gostado. Isso aqui é mais para gerar insight para você pensar no seu posicionamento, na sua estratégia nesse momento. E se você ficar com alguma dúvida, se você quiser discutir isso com a nossa equipe, que está aqui diariamente fazendo, trabalhando a estratégia, né, para diversos escritórios, fala com o nosso time de comercial, porque a gente sempre debate essa estratégia contigo. O que você está enxergando? Né? Que tipo de reequilíbrio contratual, que tipo de foco, que tipo de empresa que você está tentando trabalhar isso nesse momento? O que você está enxergando pós-crise? Abrindo um parênteses rápido, recuperação judicial, tem vários conteúdos falando sobre isso, que é uma perspectiva. O que você está posicionando, qual é o seu produto, o que você está enxergando que para o seu escritório vai ser interessante daqui 30 dias, 60, 90, daqui 6 meses. É isso que a gente gosta de debater com os nossos clientes e estar junto, estar trabalhando legal, de forma conjunta nessa estratégia, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe o seu recado aqui, deixe a sua mensagem aí se ficou alguma dúvida, seu elogio também, vai ser sempre bem-vindo. Um abraço, te vejo no próximo vídeo, até lá!